Nós vivemos em um tempo onde saúde física e emocional nunca esteve tão em voga, devido ao cenário mundial, que nem precisamos mencionar aqui. Para tratar um pouco desse assunto de uma outra perspectiva, o Gaudério News vem a Criciúmal conversar com o Dr. Ademar Class, que é terapeuta holístico, formado em iridologia, quiropraxia e massoterapia, dentre outras formações. Vai ser uma conversa muito interessante, pode apostar, fique com a gente. Uma das abordagens mais fortes aqui em seu consultório é a iridologia, que consiste em quê? De fato, a gente tem assim, um envolvimento muito forte com a iridologia, além de outras formações. Leandro, assim, a iridologia é uma ciência que compreende em desfragmentar a íris do olho, que ali nós temos diversos fragmentos que vão nos mostrar. Costumamos dizer que o olho é a porta do corpo. Através da íris conseguimos perceber todas as alterações diagnósticos e alterações significativas do nosso organismo. Tá? Então a iridologia nos traz esse amparo para se tratar uma pessoa por completo, não só pelo sintoma. Antes o olho era tido como a janela da alma, ele é uma janela então para o corpo também. Exato, porque assim, através da íris do olho, tudo que acontece no nosso organismo, ele vai nos responder de uma certa fragmentação na íris. Né? Então através de um programa chamado Iridologia, né, Iris Make, que é um programa de alta tecnologia, muito avançado, nós temos como observar cada órgão desse indivíduo, ou também pelo sistema, né? Que a gente às vezes vai olhar um indivíduo lá que ele tem uma patologia, uma doença, né? E nós temos que saber de onde que vem isso. Então essa é a possibilidade da iridologia. Que não trata exatamente apenas a origem emocional desses problemas, embora a gente entenda que algumas doenças têm origem emocional. Exatamente, eu tenho comigo uma filosofia, né, que você é aquilo que você come, aquilo que você pensa e aquilo que você faz, correto? Então, se nós tivermos uma boa alimentação, nosso organismo precisa, nossa célula, que é o princípio do corpo humano, ele tem 44 nutrientes essenciais para a sua formação. Então, se você tem uma boa alimentação equilibrada, automaticamente você está alimentando essa célula, um conjunto de células vai formar um tecido, o conjunto de tecido forma um órgão, o conjunto de órgão forma um sistema, por exemplo, digestório, né? Sistema respiratório, e esse conjunto de sistemas é que vai formar o corpo humano. Então, a ideia é tratar esta célula, para que essa célula tenha os 44 nutrientes. É o que nós falamos na alimentação equilibrada. O pai e o papo da nutrição já dizia assim, você é o que você come, tá? Certo? Então, se a nossa célula tem 44 nutrientes, tendo uma alimentação equilibrada, automaticamente essa célula vai ter sadia e não vai desenvolver doenças para esse corpo. A iridologia serve para diagnosticar essas deficiências e esses problemas? Não chamaria de diagnóstico, porque aí nós estamos partindo para a área médica, a área branca nós chamamos, né? Nós fazemos levantamento da disfunção orgânica. Tá? Não estamos aqui para levantar patologias, doenças, e sim disfunções que poderiam levar e que vão levar esse corpo a uma enfermidade. Logo, o passo seguinte após uma consulta com o iridologista é a suplementação. Não pode chamar de medicamentos também, né? É uma vez que usa fitoterapia também. A iridologia está intimamente ligada à fitoterapia ou um iridólogo pode receitar remédio de farmácia, por exemplo? Não, nós não receitamos medicamento, nós receitamos alimento. Veja o seguinte, que na verdade a iridologia nos auxilia a fazer um levantamento deste organismo, dessa condição desse indivíduo, certo? Agora, o tratamento ele já parte de outras formações que nós vamos incluindo, que é a fitoterapia, né? Tem formações em diversas áreas na área de nutrição e tudo mais. Então, através dessas áreas é que nós elaboramos uma dieta para que esse indivíduo tenha mais qualidade de vida. Dentro desta dieta entra a fitoterapia, né? Já há muitos anos, e aí no princípio da saúde da humanidade se tratava as pessoas com ervas, com chás. Todo medicamento hoje ele tem uma origem vegetal. Tá? E na fitoterapia, na qual também sou formado, nós trabalhamos juntamente isso, uma composição de ervas, chás e produtos, complementos vegetais, né, que vão favorecer para que esse organismo possa restabelecer sua saúde, ou pelo menos para manter ela. O senhor falou em alimentação, nós somos o que comemos e hoje a gente come muitos embutidos, muitos alimentos processados. A gente saiu de uma vida em essência
para uma vida de artifícios, né? Hoje a nossa bebida ela é artificial, nem o sabor mais é real e absolutamente tóxica, digo aqui entre eles o refrigerante. A fitoterapia, ela consegue eliminar essa intoxicação ou atenuar essa intoxicação que a gente tem dos alimentos hoje que a gente compra os enlatados, por exemplo, no mercado? Veja o seguinte, você falou é muito importante, alimento moderno, né? Então nós não temos mais um alimento completo hoje. Na verdade, na industrialização, o que acontece? Acontece um polimento desse alimento. O exemplo é o arroz integral, onde você limpa toda aquela parte escura por fora, que você vê no arroz integral, você tem um arroz branco. Então dentro desse arroz branco, para que ele não fique grudado um no outro, porque ele já está sendo um alimento agora sem fibras, com poucos nutrientes, apenas amido, né? O amido, para se transformar em energia, né, ele precisa de enzimas, de sais no nosso organismo. Então, além de não ser um grande alimento, o arroz branco, ele ainda é um ladrão de cálcio, um ladrão de energia no nosso organismo, porque ele vai proporcionar aumento de peso e tudo mais. Então, esse alimento industrializado que nós chamamos, ele tornou-se fraco. E aí que vem a complementação dos complementos alimentares, que são coisas, por exemplo, simples, que se fala muito cálcio, uma pedra dolomítica, por exemplo, 100% natural, que você vai fazendo um pouquinho dessa reposição, a qual você não tem mais na ingestão do alimento integral do passado. E aí, junto com essa industrialização, além do polimento do alimento, que você vai tirando os nutrientes, certo? Você vai ser obrigado a colocar elementos chamados conservante, antiumectante, flavorizante, assim por diante, todas essas composições químicas, as quais em pequenas doses não são agressivos ao organismo. Agora, se você fizer o cálculo de 1 ano comendo isso, 10 anos comendo isso, 50 anos comendo esse tipo de alimento, né, automaticamente você vai ter uma intoxicação média ou até mesmo grave no organismo, que vai te proporcionar uma pessoa não saudável. Baixa muito a imunidade e a intoxicação, e é isso que tem levado muitas pessoas a ir ao hospital e outras a nem voltarem do hospital. O senhor também trabalha com hipnose transformacional. A sociedade nossa vive uma avalanche de problemas emocionais. O caso mais grave que leva até ao suicídio, mas existem pessoas vivendo vidas terríveis no seu íntimo. A hipnose transformacional auxilia nesse sentido? Explica um pouco mais sobre essa ciência. Se é uma ciência. Na verdade, o que acontece? É muito interessante isso, por isso que eu volto a falar, você é o que você come, o que você pensa e o que você faz. Então a hipnose transformacional ela é muito interessante. Às vezes o nosso paciente ele tem a ideia de que nós vamos transformar a forma de pensamento dele. Na verdade mesmo, o que acontece? Nós auxiliamos, como hipnólogo, nós auxiliamos esse indivíduo a reconstruir imagens boas no sistema cerebral. Do tipo, um exemplo bem simples, né? Bem simples. Existem pessoas que nos relatam assim, que há 40 anos atrás, se eu tivesse feito tal negócio, ou tivesse ido para tal cidade, ou enfim, tivesse tomado atitudes diferentes, hoje eu estaria melhor. Né? O que é isso? É uma hipnose negativa que esse indivíduo está mantendo no seu subconsciente. Então vem aí o Ademar, os hipnólogos, e vão lá na mente do indivíduo e ajudam ele a transformar esse pensamento. Por exemplo, que bom que naquela época tive uma atitude e que hoje ainda estou vivo, estou por aqui, coisa e tal. Porque a verdade é que ninguém levanta de manhã e vou cometer erros. Todo mundo tenta fazer acertos. Então a hipnose transformacional é isso, é tentar auxiliar o indivíduo para que ele tenha uma forma de pensamento positivo. Se você levantar de manhã, Leandro, e decidir que o teu dia vai ser ruim, já acertou, vai ser ruim. Se você levantar de manhã e você imaginar que o teu dia vai ser maravilhoso, né, com certeza você não vai deixar de ter teus problemas. O pessoal fala muito dos boletos hoje. Não vai deixar de ter essas situações que possam atrapalhar teu dia um pouquinho. Mas você decidiu que o dia vai ser bom, então no final do dia você vai ter realmente um dia bom. Nós, seres humanos, nós temos observado isso e dentro do nosso comportamento muito forte. Eu tenho um dia que eu fiz 1000 coisas boas, mas no entardecer, à noitinha, eu tive um problema. Durante a noite eu vou ficar pensando somente nesse problema. Eu esqueci todas as coisas boas que eu tive, né? Então a hipnose, ela vem aí e me ensina e me ajuda a reprogramar a minha forma de pensamento. A gente falou antes de pessoas intoxicadas alimentarmente, mas existe também a pessoa tóxica emocionalmente.
tudo que ela vê, por mais que seja positivo, ela vai encontrar um problema para colocar naquilo. Eu ganhei um carro, mas caramba, tem que abastecer. Eu vou gastar um dinheirão com gasolina. O imposto dele custa R$ 2.000 no ano. Quisera eu ter um carro que pagasse 2.000 de imposto no ano. Ou seja, a pessoa intoxicada emocionalmente, ela sempre vê a vida por uma lente mais escura. Eu estou com 22 anos de Biosul, e a Biosul é uma empresa que se criou dentro da família, né? Eu e a Roseli, e dentro dessa empresa, dentro desse início, a gente trabalhava muito com equipes de vendas, que nós chamávamos de colaboradores que faziam visitas externas. E me chamava muita atenção nessa época, dentro desses treinamentos que se fazia dessas pessoas chamados vendedores, né? Tinha aquele cara que levantava de manhã e dizia assim, poxa, hoje está chovendo, hoje eu vou encontrar todas as pessoas em casa para poder levar a minha dica de saúde, né? Tinha outro que levantava de manhã e dizia, meu Deus, hoje está chovendo, cara, hoje não adianta sair, vou estar em casa. Então é isso, é a tua forma de pensamento, né? Você tem que ser aquilo que você quer ser, você tem que ter a mente positiva, você tem que fazer coisas positivas. Se você tem a mente poluída, se você pensa só num sentido, você vai viver aquele sentido, né? O ser humano, ele não pode se ater a visões retas, tem que ter mais periferia, ele tem que abrir o âmbito. Por exemplo, uma coisa simples que a gente observa nas famílias de hoje em dia. Você tem um lugar para sentar na sua sala de janta todos os dias no mesmo local. O casal, marido e mulher, cada um tem seu lado para dormir. Eu durmo no lado esquerdo, eu sempre durmo ali. Não, nós temos que mudar. A gente precisa mudar, ter mudança de hábitos. Quando eu entro numa situação chamada hábito, todo dia eu vou sentar naquele local, todo dia eu vou almoçar naquele cantinho da mesa, todo dia eu vou deitar na cama naquele lado, né? Eu me torno uma pessoa meio que diferenciada. Eu preciso ter hábitos diferentes, eu tenho que todo dia estar inovando. Eu costumo dizer, Leandro, que o mundo é um lugar maravilhoso para se viver, mas quem mudou fui eu. Essa é a ideia. Você tem que estar constantemente buscando mudanças dentro de você, mudanças para melhor, evidente. Nós vivemos numa época de muita angústia na sociedade toda por conta dessa chamada pandemia de Covid-19, e a gente vê muitas pessoas atemorizadas, né? Eu gostaria que você pegasse atrás do senhor. O poder da esperança. A gente, quando chegamos aqui, encontrei sobre a mesa o poder da esperança, e que é a única coisa que move o ser humano. É a única coisa que diferencia o ser humano de outros animais, é a capacidade de ter esperança, né? A gente vive numa angústia, e se a gente liga ao noticiário, as notícias negativas elas ocupam mais de 90% das manchetes. Como encarar essa avalanche de coisas negativas e como ter esperança no momento como esse? A fé move montanhas, isso é um ditado que muitos já ouviram e muitos falam e às vezes não praticam, né? Nós temos que ter esperança, né? A fé é um subproduto da esperança? Com certeza, com certeza. Se nós temos esperança, à medida que você perdeu a esperança, seja ela por qualquer coisa, seja ela por um negócio que você vai fazer, seja ela por uma atitude que você vai tomar, você vai encarar isso com medo, automaticamente você não vai realizar, não vai colher bons frutos disso. E a saúde não é diferente, né? Nós temos hoje o câncer, por exemplo. O câncer é uma doença grave, uma doença aguda. Então você falava da pandemia, você falava aí das noticiários que mostram coisas negativas. Parece que hoje, quando morre alguém de Covid, é mais festejado que um gol do Brasil, e se esquece daqueles 98% das pessoas que estão sendo curadas, sabe? É isso que tem que ser mudado, né? Isso tem que ser diferente. Então, aí que entra a esperança, entra a fé. Se você acredita numa melhora, você vai melhorar. É evidente, você tem que fazer a tua parte, você tem que fazer o uso do medicamento, você tem que fazer os teus tratamentos. Quando você fala em saúde, com certeza esse é o caminho, né? Então, se você perde a fé, você não se cura. Nós temos hoje, por exemplo, quando alguém diagnostica a doença degenerativa, o câncer, ele já pensa em óbito. Por quê? Porque se sabe das pessoas que morreram do câncer, né? E não se sabe das pessoas que se curaram do câncer, que é muito maior do que os óbitos. Nesse momento de Covid, há possibilidade, então, de mais sobrevida do que sobre morte? É 1 para 50, né? A cada 50, um morre. Ou seja, há mais possibilidades de vida do que de morte
Há que se controlar essa questão emocional em torno disso. Veja o seguinte, nós temos os nossos autodefesas, que é chamado de imunidade. Então, na medida que eu ficar triste, na medida que eu me desesperar, na medida que eu ficar preocupado, minha imunidade baixa muito. Então é o que está se gerando hoje dentro dessa doença nova aí, que está se chamando, nova entre aspas, porque em 1954 a literatura já mostra, né, que houve óbitos no país vizinho, Argentina, devido à Covid-2, né? Então foi evoluindo a Covid-19 agora, porque o ano foi 2019 e assim vamos adiante. Então o principal, nós seres humanos, é mantermos a imunidade para essa doença de agora, essa chamada pandemia, mas para todas as outras doenças do trato respiratório. Nós vimos aí que teve um grande cuidado com álcool gel e uso de máscara e tudo mais, e percebemos no último ano que tivemos menos gripes comuns, tivemos menos pneumonias. Então o cuidado ele é importante. Mas, por trás disso... Então atiramos no que vimos e acertamos no que não vimos, prevenindo a Covid, prevenimos também a gripe. De certa forma, correto, né? Mas aí dentro dessa chamada pandemia, Covid, eu acho que politizou um pouquinho e estamos transpassando muito medo sobre isso. Estamos esquecendo todos os curados. A gente está falando só de mortes, está falando só de óbitos, né? E aí isso gera o quê? Gera um pânico. Eu, quando entro em pânico, é a mesma coisa como me alimentar mal. A minha imunidade começa a baixar. Aí vem a esperança, vem a fé. Se eu tenho um organismo motivado, eu vou ter mais qualidade de vida, eu vou ter uma resistência maior para suportar doenças, enfermidades e tudo mais. Olha, é uma coisa muito simples. Todos os dias nós temos sala de massoterapia aqui. Nós recebemos pessoas com diversas contusões, deslocamentos de articulações e tudo mais, e tem um que sente dor e o outro sente menos dor com a mesma articulação, com o mesmo procedimento que se faz, né? Um tem mais dor, outro menos dor. Qual é a diferença disso? É que aquele que tem menos dor, ele se conscientiza, eu preciso arrumar, eu preciso consertar, logo eu vou ficar bem, que às vezes tem esperança. E aquele outro que sente mais dor, que o terapeuta leva um tempão para conseguir colocar a mesma joelho no lugar certinho, para repor essa articulação, né? Ele treme, ele chora, ele sua frio, por quê? Porque ele tem medo. Mas uma coisa muito importante, famílias estão sendo afastadas, pais e filhos, avós e netos. Me parece, eu aqui, dentro dos meus atendimentos, dentro da minha clientela aqui, me parece que isso está gerando uma depressão profunda em algumas famílias. A sociedade está isolada, ela está afastada. Eu concordo 100% em todos os cuidados, mas acredito também que precisamos retomar a nossa vida social aos poucos, com tranquilidade e tudo mais. Sem falar de todo esse período que se perdeu e está se perdendo nos estudos, aula não presencial e tudo isso, eu imagino que nós vamos ter algumas sequelas, algumas consequências dessa não sociabilidade da população. O homem por si só não vive, nós precisamos da sociedade. Terapeuta holístico Ademar Claas, queremos agradecer a sua disponibilidade de conversar com o Gaudério News, trazendo esclarecimentos e uma mensagem de esperança, de otimismo e de alternativa para enfrentarmos dias tão difíceis, né? Principalmente como se prega. O senhor disse que a gente pode amanhecer tendo a visão de ter um dia maravilhoso, outros com a perspectiva de ter um dia extremamente difícil. Em ambos os casos, a pessoa que pensa está certa, né? Se ela pensa que vai ter um dia horrível, ela vai ter um dia horrível. Se vai pensar que tem um dia bom, ela poderá sim ter um dia bom. Alguém que gostou da nossa conversa, quer conversar pessoalmente com o senhor Criciúmal, é só vir na Biosul, mas tem outros contatos também, tem um site, tem telefone. Gostaria que o senhor ficasse à vontade para expor seus contatos. Nós somos pequeninhos aqui em Criciúmal, certo? Nós temos uma boa clientela, eu fico muito agradecido ao Gaudério News nos procurar aqui para fazer essa reportagem. Mas a Biosul tem uma filosofia de vida diferente. Primeiro que eu trabalho com a minha família para servir a sua. Eu acho que tudo é possível hoje, tudo é possível, né? A gente precisa ter um grande cuidado em se tornar uma pessoa cada vez melhor. Por que melhor? O mundo, ele é um lugar um pouco invasivo, nós temos tantas ações, nós temos tantas políticas, nós temos tantas criminalidades, nós temos aí a falta de fé, nós temos inúmeras condições que nos levam a não ter uma qualidade de vida a qual eu mereço como ser humano. Então onde é que está a diferença? A diferença está em mim, né? Eu imagino assim que se nós pensarmos de uma forma positiva, uma forma alegre, sermos mais doadores,
não só sugadores, que a gente pudesse se doar mais à comunidade, buscar esses problemas da sociedade, não para fazer uma polêmica disso, e sim para achar uma solução desses pequenos problemas, né? Então por isso que eu volto a falar, o mundo é um lugar maravilhoso para se viver, mas quem mudou fui eu. Essa é uma forma que nós temos que pensar. Se você pensar o negativo, você vai atrair coisas negativas. Leandro, a gente nasceu para ser feliz, então vamos respeitar essa nossa tendência a ser feliz. E isso é possível, mas você precisa querer. Temos aí final de ano, datas importantes, a gente deseja às pessoas muita felicidade, muita alegria, que tudo corra bem e que não sei o que mais, a gente vai colocando, agregando valores, é fundamental. Eu tenho como hábito de dizer atrás de todas essas bons desejos que se faz à pessoa, nosso amigo, aniversariante e tudo mais, mas você precisa querer ser feliz. Esse é o grande diferencial. Querendo conversar um pouquinho mais com Ademar Class, terapeuta holístico, venha na Biosul, em Criciúma. A gente deixou o site aqui também que você pode acessar. Tem inclusive uma loja virtual que você pode também ter acesso a todos os produtos que a loja oferece. Muito obrigado. Obrigado.